Bom dia e a paz do Senhor para você, varão, varoa, povo e igreja abençoada do Senhor, amém. Você acordou sorrindo hoje, sorria porque Cristo ama você. Você já falou para Deus o quanto Ele é bom e o quanto você é grato por sua vida e por este dia? Se você ainda não fez isso, vamos agora agradecer junto comigo. Desde Abraão, de Isaac, de Jacó, eterno de Israel. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, tem nos ajudado, tem nos sustentado com tuas mãos fortes, Deus. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, porque somos falhos, sujeitos a erros e a defeitos. Perdoa-nos por qualquer atitude que tomamos, ou falamos, ou pensamos, ou nos omitimos que tenha desagradado o teu coração, Senhor. Nos protege dos acidentes, do homem mau e sanguinário, da peste perniciosa e de qualquer seta maligna lançada pelo inimigo contra as nossas vidas. Sê, Senhor, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Em nome de Yeshua HaMashiach, nos dá um dia abençoado e que essa palavra possa falar aos nossos corações esta manhã. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o teu like, o teu joinha com o polegarzinho pra cima. Não esquece para ajudar o canal a crescer. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que outras vidas possam ser edificadas essa manhã, como eu sei que você será. E hoje, meus amados, nós vamos dar continuidade à nossa campanha Frutificando no Espírito. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, seja fiel, como eu sou fiel a você, filho meu, filha minha, porque eu nunca desistirei de ti. Amém. E hoje, meus amados, nós vamos falar sobre a 7ª virtude do fruto do Espírito, a fidelidade. E essa fidelidade, meus amados, é uma fidelidade que foi dada a nós como uma capacitação, como uma das características de Deus para ser exercida por nós. Liv, o que significa fidelidade? Como você poderia traduzir isso na palavra do Senhor? Fidelidade, meus amados, significa basicamente lealdade e é a atitude característica de quem é fiel e confiável. O significado da palavra fidelidade na palavra do Senhor, na Bíblia, apresenta algumas dificuldades pelo fato de que ela traduz a raiz grega que geralmente é traduzida pela palavra fé. Mas com base nessa dificuldade se faz necessário o exame do contexto em que tal termo aparece na palavra para que seja possível decidir qual a melhor tradução para fidelidade. Então, nós vamos entender um pouco melhor esse conceito, tá bom? Porque quando ela é traduzida como fé, também é uma tradução absolutamente correta do termo grego utilizado na palavra do Senhor. Porém, devido à sua clara relação com a bondade e a benignidade citadas aqui, a tradução que mais se encaixa ao contexto real é fidelidade ou lealdade, como eu já falei. Bom, a palavra fidelidade dentro da Bíblia. No Antigo Testamento, a palavra fidelidade pode ser uma tradução possível para o termo hebraico emuná, que significa certeza ou fidelidade, como por exemplo, conforme foi utilizado pelo profeta Abacuque em seu livro. Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz assim: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. No Novo Testamento, amados, a palavra fidelidade, ela traduz o termo grego pisites, fidelidade, lealdade ou confiabilidade. Em Tito 2,10 diz assim: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Essa palavra grega é amplamente utilizada pelos escritores neotestamentários e na maioria das vezes é traduzida corretamente como fé. E o adjetivo pistos geralmente é trazido como fiel. E na epístola aos Gálatas, que é o nosso assunto principal,
o apóstolo Paulo ele utilizou esse termo grego para se referir a uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. E nesse caso, amados, a palavra fidelidade, ao invés de fé, é a melhor tradução para o termo grego, principalmente pela forma com que é apresentada em conexão com as palavras benignidade e bondade. Também vale ressaltarmos aqui que o contexto da epístola, ela demonstra a queixa do apóstolo pela falta de fidelidade que alguns dos Gálatas tinham demonstrado na época. Gálatas 4,16 afirma muito bem isso, quando o apóstolo diz: fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Então, como um aspecto do fruto do Espírito Santo, a palavra fidelidade, ela se refere principalmente à fidelidade a Deus e ao Evangelho, amados, e consequentemente a lealdade de uns para com os outros, que também é extremamente importante para o verdadeiro cristão. Alguns intérpretes também defendem a possibilidade de que em Lucas 18:8 e em 1 Timóteo 6:11 e 2 Timóteo 2:22, que depois você vai pegar a sua Bíblia e vai comprovar isso na palavra do Senhor, o termo grego também deva ser traduzido como fidelidade, já que essa tradução ela parece se harmonizar melhor ao contexto de tais passagens, amados. Embora a fidelidade não apareça explicitamente como uma tradução frequente dos termos originais bíblicos, a ideia da fidelidade, que deve ser característica da conduta cristã, pode ser encontrada por toda a Escritura. Devemos ser fiéis a Cristo Jesus e ao seu Evangelho, amados, bem como demonstrarmos lealdade e confiabilidade no trato com o próximo, com as pessoas que estão à nossa volta. A respeito da fidelidade de Deus, a palavra fidelidade também é empregada em relação ao próprio Pai, ao grande El Shaddai, como por exemplo em Romanos 3:3, que diz: pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não mesmo, amados. Porque Deus, mesmo que sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel. Isso não muda, isso não vai mudar. Nessa passagem, Paulo ele escreveu sobre a fidelidade de Deus, amados, que não pode ser anulada pela fidelidade humana, expressando assim a própria justiça de Deus. Ou seja, a fidelidade de Deus é um conforto para os fiéis, ao mesmo tempo em que há ruína para os infiéis. Porque assim como Deus é fiel às suas promessas, Ele também é fiel aos seus avisos de juízo. Dessa forma, podemos entender que a fidelidade de Deus é um dos atributos morais dele, é uma das muitas impressionantes características do nosso Pai Celestial, de modo que tudo que provém dele é verdadeiro e infalivelmente confiável, como diz em Hebreus 10:23, que diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A fidelidade como uma qualidade de Deus está também ligada a outro de seus muitos atributos, a imutabilidade. Deus, ele é imutável, amados. E quando eu disse aqui que isso não muda, porque Deus não muda, é por essa razão. Ou seja, ele é sempre o mesmo, conforme está escrito em Malaquias 3:6, em Hebreus 13:8. Conforme Tiago escreveu, em Deus não pode existir variação ou sombra de dúvida ou mudança, em algumas traduções. Tiago 1:17. O Eterno de Israel, ele não muda o seu ser. Seus propósitos eternos, sua palavra e suas promessas
Como está escrito em Números 23, 19, em Salmos 102, 26 e 27. No Antigo Testamento, por exemplo, encontramos passagens onde Deus é chamado de rocha, uma expressão metafórica para se referir ao caráter inabalável de Deus, que está escrito lá em Deuteronômio 32, 4 e 15 e 18. Como Deus ele é imutável, sua fidelidade nos encoraja e nos conforta, amados. De modo que sempre podemos confiar que as suas promessas nunca falharão e que a sua aliança é inviolável, como está escrito em Deuteronômio 7, 9, Malaquias 3,16, 2 Timóteo 2,13. A imutabilidade de Deus é um de seus atributos incomunicáveis, ou seja, um atributo que ele não compartilha ou transmite a ninguém. Mas a fidelidade, como uma qualidade do caráter divino, pode ser refletida na conduta daqueles que são guiados pelo Espírito. Não por seus próprios méritos, não, mas porque o Espírito Santo produz neles, em nós, a virtude da fidelidade, como está escrito em Gálatas 5:22, como a virtude do fruto do Espírito, a fidelidade. E como resultado disso, meus amados, esses homens de fé possuem conduta exemplar, são confiáveis, defendem o que é correto e justo e demonstram uma lealdade tal para com a causa do reino de Deus que, se necessário, enfrentam até mesmo o martírio, como está escrito em Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Já passamos por isso dia após dia, amados, como os servos do Senhor, e precisamos adquirir esse caráter para nós, pois sabemos não só para onde iremos, mas com quem estaremos. Pessoas assim, amados, cristãos assim, elas compreendem que o fortalecimento que precisam para perseverarem e vencerem as mais duras aflições dessa vida está fundamentado na fidelidade do Senhor, que é fiel para perdoar os pecados e purificar da injustiça. Como diz em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, como a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. E é assim que devemos prosseguir como cristãos verdadeiros, exercendo da fidelidade de Deus, como o caráter dele nas nossas vidas, porque Deus não nos abandona, amados. Salmos 86:15 diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, porque esta, amada, é uma característica de Deus. Então ele não pode negar quem ele é fiel. Salmos 89:1 diz: cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Isso quer dizer que geração após geração vai se passar. E Deus, ele não vai mudar, como já dissemos aqui. Ele permanecerá fiel a nós. Amém? Vamos ficando por aqui hoje. E vamos agradecer por essa palavra. Ó Eterno de Israel, obrigado por essa palavra tão maravilhosa para as nossas vidas. Que nós possamos levá-la para o nosso dia a dia, para a nossa prática, Pai. Não só ouçamos, mas levamos ela para tudo que fizermos, para tudo que quisermos fazer também, Pai. Que o Senhor abençoe o teu filho, a tua filha que está me escutando agora. Que ele e ela continuem no trabalho, no evangelho do Senhor, Pai amado e querido. Desfrutando do teu amor, da tua glória, da tua unção, sendo fiel não só para ti, como para os outros ao redor dele e dela, mas também como a tua palavra, fiel a ti, Pai, por meio dela. Em nome de Jesus Cristo eu te oro, eu te agradeço e te peço. Amém. Glória a Deus.
Você aprendeu muito hoje porque eu aprendi. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E se assim o Senhor permitir, até amanhã. Tchau, tchau!